E essa será a nossa estrada nas próximas 2 horas para que nós possamos caminhar juntos, conectados, interligados, vinculados em mais um Mensagens que Chegam pela Manhã, que já está no ar ao vivo pela manhã. Se você ouve à noite, essa é a reprise do programa da manhã. O programa que é reprisado à noite, de madrugada, à tarde. Vamos juntos. E hoje a gente vai falar sobre... para que tudo fique mais claro, para que a gente enxergue melhor, para que haja menos interrupções em nossa visão, menos embaçamento no olhar, que a gente possa entender um pouco melhor o que tantas vezes nos acomete, nos atinge, se aproxima da gente em tom de perplexidade, de mistério, de inexplicabilidade, e a gente lida com situações, sejam aquelas do nosso dia a dia, aquelas que nos tocam diretamente em nossas relações, em nossa vida, ou aquelas que a gente olha às vezes atingindo a coletividade, tocando o mundo, e você vê aquilo assim de boca aberta, né? Você vê, eu não imaginaria que isso aconteceria, eu não imagino tanta maldade, eu não imagino tanto, como um imprevisto assim pode de repente modificar o curso às vezes da história. Para que as coisas fiquem mais claras, para que a gente entenda melhor, eu me baseio no texto que eu publiquei hoje de manhã, que tem esse mesmo título, o texto que está no Facebook e no flaviosiqueira.com. Eu vou ler o texto e vou falar sobre isso, vou ler os comentários, já vi agorinha ali, tem um monte de gente já falando, já comentando, e que bom, eu fico feliz que o texto tenha se conectado com a experiência e com a vida de muitas pessoas. Essa é a ideia, senão não faz nenhum sentido. O texto só vai fazer sentido, assim como a vida só fará sentido, se pudesse conectar com as suas experiências, com o seu momento, com os seus processos, com aquilo que você vê, com aquilo que você sente, com aquilo que você pensa. Tudo parte daí, né? Tudo nasce de dentro de você. E aí vai se conectando aos acontecimentos, às experiências e aquilo que está fora da gente. Mas o caminho é exatamente esse, é de dentro para fora, e não o contrário. Nós vamos detalhar mais sobre isso já já, você fique à vontade para participar. O Facebook da rádio é o facebook.com/web rádio Vagalume. Participe, curta a página, receba as novidades da rádio e o conteúdo dos nossos vagalumezinhos que estão lá. facebook.com/web rádio Vagalume. E o nosso e-mail é o contato@webradiovagalume.com. contato@webradiovagalume.com. Participe também, dê ali a sua opinião, fique à vontade para expressar o que você pensa, o que você tem a dizer, o conteúdo que você quiser. Daqui a pouco a gente vai entrar em contato com os nossos queridos, os vagalumezinhos, pelos canais de comunicação aqui do nosso programa Mensagens que Chegam pela Manhã. E é claro que as músicas também seguem na nossa estrada, fazem parte do nosso cenário, e o Hoobastank, The Reason é a primeira. And the reason is you. Hoobastank, The Reason. A razão é você. A razão é você. Para tudo que acontece no mundo, no teu mundo, na tua vida, aquilo que você enxerga, aquilo que você entende como realidade, aquilo que você chama de verdade e mentira, aquilo que você chama de aceitável ou não, aquilo que você chama de bem ou de mal. A razão é você. Pode parecer um pouco presunçoso no primeiro momento a gente ouvir esse tipo de coisa, e às vezes eu recebo algumas contestações dizendo isso que você diz, me dá a impressão de que o mundo deve girar em torno do nosso umbigo. Me parece uma mensagem um pouco egoísta ou egocêntrica, né? Quando tudo acontece por minha causa, eu sou o centro do universo, a causa do mundo e dos acontecimentos, e ai do mundo se não fosse eu. Mas não é isso que eu estou dizendo. Eu espero que você, a partir de agora, se pacifique e abaixe as guardas e derrube os muros da sua mente e ouça o que eu tenho para te dizer em paz, e sem tentar pré-julgar nada, e sem chegar a antecipar, tentar antecipar alguma conclusão, enfim, entender o que esse cara está verdadeiramente querendo dizer, o que há por trás. Na realidade, o que eu quero realmente dizer é o que eu estou dizendo. Então que você se conecte com isso e que você traga esse papo, esse assunto, esse tema para a tua experiência e para a tua vida. Eu tenho completa convicção, felizmente, para o meu bem, que eu não sou dono da verdade e que eu não sou absoluto. Ai de mim se me colocasse como tal. No mínimo seria aqui um presunçoso, um homenzinho presunçoso tentando convencer os outros de uma verdade mentirosa, porque
Nenhum absoluto cabe em nós. Pelo contrário, tudo que nós vemos é parcial e é fragmentado e é conforme a nossa própria relatividade. No entanto, a partir do momento que a gente vai compartilhando a nossa visão, a nossa experiência, o nosso entendimento do mundo, ainda que seja uma visão parcial e conectada à minha experiência, isso pode acrescentar na tua e pode produzir em você um novo olhar, um olhar um pouco mais abrangente, uma outra perspectiva, um salto de percepção que talvez vá além daquilo que eu estou dizendo, daquilo que eu estou experimentando e que talvez seja uma pecinha que se encaixa nesse quebra-cabeça complexo, muitas vezes, que é a vida e que você vai montando a partir de cada sinal, de cada experiência, de cada lição que a vida nos traz. Então hoje a ideia é falar sobre o significado, basicamente, dos acontecimentos para que tudo fique mais claro, para que a vida faça sentido. Eu comecei falando sobre o fato de tudo sair de você, né? Você acaba sendo o fator propulsor de tudo, e não porque os acontecimentos necessariamente estejam dependentes de você, mas a interpretação que você vai dar em relação a qualquer coisa que acontece, o significado que você vai projetar em qualquer acontecimento é completamente vinculado à tua experiência, ao teu olhar, ao que você é, ao que você tem sido, ao que tem se modificado, ao que tem crescido dentro de você. Infelizmente não existe nenhuma ferramenta que nos permite enxergarmos dentro como se fosse uma tela de computador, e aí a gente escaneia nossa alma e vamos ali departamentalizando cada emoção, cada sensação, e aí a gente vai decodificando tudo aquilo que se passa dentro da gente. Não existe. Não dá para fazer isso. Não existe nenhuma ferramenta, um termômetro que você coloca ali embaixo do braço e vai dar todos os processos e acontecimentos interiores. A melhor maneira que nós temos para perceber o que está acontecendo dentro da gente vem justamente do significado que a gente dá para os acontecimentos. Um acontecimento que pode ser bom para mim, eu vou falar de uma coisa simples, mas que serve como exemplo. Por exemplo, acho que você já percebeu aqui, você que gosta, você que caminha comigo, que eu pessoalmente gosto de chuva. Tá chovendo hoje aqui em Porto Alegre. Tá uma chuvinha boa, fraca, mas boa. Tem gente que odeia chuva. A chuva é boa ou é má? Depende. Para mim é boa, eu gosto de chuva, mas isso não é um absoluto. Para o outro, a chuva é algo ruim, atrapalha, faz mal. Conectado à experiência de quem está no trânsito parado, conectado à experiência de quem tem a casa alagada, conectado à experiência de quem está na rua sem guarda-chuva, ou de quem mora na rua, e de quem de alguma maneira é atingido com os efeitos negativos da chuva. Não é o meu caso. Para mim a chuva é algo bom, é algo que faz bem à terra, é algo que me agrada os sentidos. Eu gosto do cheiro da chuva, eu gosto da água caindo, eu gosto. Mas isso é um absoluto? Não. Eu estou num exemplo completamente periférico, básico, mas a gente pode, a partir da chuva, partir para qualquer outro exemplo, para qualquer outro acontecimento. Por exemplo, uma música. Eu toquei agora há pouco Robustang The Reason. Aí a Júlia Ângela colocou ali no Facebook da rádio. Essa música é muito especial para mim. Certamente ela tem alguma ligação pessoal com essa música. Outros talvez tenham ouvido e dito: por que o Flávio toca essas músicas? Ele tem que tocar umas músicas de meditação, umas músicas indianas o tempo todo na rádio. Pois é a tua opinião. A partir da tua experiência, daquilo que você vincula como sendo bom. Para ser espiritualizado, tem que ser uma música indiana, tem que ser uma música de meditação. Isso não, isso é pop, isso toca na rádio normal, toca na Jovem Pan. Então não é. Quem está certo? O que é bom, o que é mal? Alguém que acha uma pessoa bonita, por exemplo. E eu estou aqui na superfície ainda, a gente só está no começo do nosso papo. Mas é para dar o tom, o caminho para onde nós vamos prosseguir ao longo do programa. Alguém que é bonito para você e feio para mim. Uma pessoa feia e uma pessoa bonita. O que é uma pessoa feia e uma pessoa bonita? A gente parte dos valores vigentes da moda, da sociedade. Você sabe, claro que você sabe, que há muitos anos uma pessoa gorda era considerada bonita. Hoje não. Se bem que essa coisa da anorexia também está passando, né? Especialmente no fim dos anos 90, começos da década de 2000, existia aquela coisa da mulher extremamente magra, aquela coisa, parecia uma caveirinha ali de peruca desfilando. Era o padrão.
Isso parece que está diminuindo, né? Já existem as modelos plus size e já existe um outro padrão em crescimento. Qual está certo e qual está errado? Eu estou falando de gosto, eu estou falando de preferência, eu estou falando de música, de beleza, de estética, de chuva, mas isso se aplica a tudo. Uma tragédia, um tsunami. Você está agora aí na tua casa, no teu trabalho, você está me ouvindo no carro, de repente pelo celular, não sei, e uma tragédia, cai um meteoro aí, plá, explode o bairro inteiro, a cidade inteira, enfim. Isso é bom ou é mal? Um monte de gente vai perder a casa, perder a vida, se machucar, vai gerar uma tragédia imensa. Isso é bom ou é mal? Se você disser que é bom, eu vou achar esquisito. Eu digo que é mal. Mas eu estou dizendo a partir da minha experiência. Eu estou dizendo a partir do meu olhar, da minha percepção que se vincula aos desdobramentos práticos que vai atingir uma série de pessoas que vão perder parentes, que vão perder partes do corpo, que vão perder a vida. Isso é mal, para mim é mal. Mas esse conceito de bem ou mal também muda com o tempo. Aquilo que hoje nós consideramos mal, há 100 anos, ou há 500 anos, ou há 1000 anos, não era. Aquilo que nós consideramos bom, também não. Quem garante que será? Mas aí você pode me questionar, mas a morte de uma série de pessoas num evento climático, uma tragédia como essa, sempre foi considerada mal. Não houve um tempo da humanidade onde uma tragédia fosse considerada alguma coisa boa. Em parte, se você for ver alguns exemplos históricos na cultura, não moderna não, mas vai indo para trás, assim, você vai ver acontecimentos trágicos, eventos catastróficos, coisas grandes, que foram interpretados como sinais do céu para modificação de posicionamentos da sociedade e tal, que com o tempo foi gerando coisas boas. O evento em si foi bom ou foi mal? Para mim foi mal. Certamente, se fez mal a muita gente, para mim foi mal. Mas ainda que eu ache que foi mal, eu tenho consciência que essa impressão é um conceito meu. A partir das minhas referências, dos meus pensamentos, das minhas crenças, do meu olhar, do meu direcionamento, então eu acho que é mal. Mas eu tenho consciência que não é um absoluto, até porque eu não vejo todo o quadro, como eu falava no começo do programa. Tudo que a gente vê são recortes. O que eu estou vendo de um evento catastrófico, de uma tragédia que atinge uma cidade inteira? Eu estou vendo o recorte, eu estou vendo o plano imediato, eu estou vendo as perdas, eu estou vendo o sofrimento humano, eu estou vendo a dor, eu estou vendo a tragédia. E qualquer ser que não seja cínico e que nem psicopata vai olhar e vai se vincular à dor de quem sofre. E vai achar ruim, e vai achar que é mal. Mas eu tenho consciência de que talvez, num olhar mais amplo, enxergando aquilo não exatamente sob a perspectiva de quem sofre, mas como um evento maior, que produz desdobramentos na história e nos rumos, não só daquelas pessoas ali envolvidas naquela história, mas de uma cidade, de um país, de um planeta, eu começo a enxergar que há possibilidades de que aquilo não seja completamente mal. Portanto, se não é completamente mal, há sintomas, há lampejos de bem. No entanto, bem ou mal é um conceito meu. Aquilo é um acontecimento. As minhas impressões partem de como eu vejo. Se você, ao lidar com um evento trágico, por exemplo, você está ali, eu me lembro quando aquele avião da TAM caiu em Congonhas em 2007, que vinha de Porto Alegre, lembra? O Airbus, que não freou na pista, aquilo foi uma tragédia. Eu me lembro que eu estava entrando num shopping e à noite, umas 7 e pouco da noite, tinha uma televisão ligada num quiosquinho assim de sucos, de comida natural, e um monte de gente em volta e um fogo assim na tela mostrando. O que é isso? Cheguei perto e aí eu vi só o leme escrito TAM. Caramba! E aí quando eu vi aquilo, obviamente ninguém sobreviveu, não tem como sobreviver. E aí embaixo a informação dizia, não há informação ainda sobre feridos, tá? Mas era óbvio que não tinha como alguém sobreviver. Claro que eu fiquei completamente chateado com aquilo, triste com aquela história. E se naquele momento, entre aqueles que viam aquela imagem, todos perplexos, todos incomodados, se um
daqueles que estavam vendo estivesse feliz, sorrindo, apontando para aquilo e falando: olha só, isso não é bom nem mal, é só um acontecimento, eu olharia com certa desconfiança, porque ele estaria revelando algo sobre ele. E não necessariamente sobre o acontecimento, mas sobre ele, aquele que não se comove com a dor do outro, aquele que não sente a tragédia do outro, ainda que tenha consciência de que de uma maneira mais ampla e mais complexa aquilo não se vincula necessariamente a bem ou mal. Mas ainda assim, se olha para aquilo e não sente, é sinal de que há alguma coisa errada, logo está se revelando, logo está projetando, ainda que seja falando algo que num plano mais aberto e num plano total faça sentido. Mas ainda assim está se revelando, ainda assim está se mostrando, no mínimo, como alguém que não percebe, não se vincula, não se toca com aquilo que acontece no outro. Você está entendendo a sutileza disso, não? Você consegue perceber? Dá para entender? Então daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, há muito ainda para a gente refletir, para a gente caminhar nesse assunto, mas antes, vamos lá atrás, década de 80. Eu, por exemplo, ouvi essa música aqui, ouvindo rádio, gostando. Para mim tem significado, não sei para você. Bryan Adams, Heaven. Bryan Adams, Heaven, aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã, webradiovagalume.com. Estamos ao vivo de manhã, à noite, reprise, 8 da noite e 3 da manhã, no horário de verão. Quero lembrar rapidinho que agora no dia 13 de dezembro vai ter encontro em São Paulo. Eu te confesso que eu não estava me planejando para isso, mas de repente veio a vontade, veio a intenção de me encontrar, fazer esse último encontro, né, do ano. Eu acho que pode ser importante e vai ser, sem dúvida alguma, muito especial. Então, se você puder estar comigo em São Paulo no dia 13 de dezembro, depois dá uma olhadinha lá no meu blog, no flaviosiqueira.com, ou na loja do flaviosiqueira.com, que você tem mais informações para que possamos estar juntos no dia 13 de dezembro. Hoje nós estamos falando sobre, para que tudo fique mais claro, já caminhamos até aqui, já conversei alguns conceitos, já partimos de um ponto para que a gente prossiga a nossa caminhada, mas antes da gente continuar, eu vou tocar mais uma música e depois a gente retoma de onde nós paramos. Nós continuamos falando sobre acontecimentos, sobre significados. Que as nuvens não eram de algodão. Somos quem podemos ser e ninguém mais. Então que a gente se aquiete em relação àquilo que somos, porque hoje nós temos sido somente aquilo ou aquele ou aquela que podemos ser, ainda que cobrem um outro posicionamento, um outro pensamento, uma outra postura, ainda que você mesmo se cobre isso e ainda que você perceba em algum momento, por alguma razão, que é necessário mudar ou rever conceitos. No entanto, se hoje você tem sido assim, exatamente esse retrato que é, pacifique-se com isso, aquiete-se nisso que você tem sido, porque a partir da paz e da quietude em relação a quem é, e a quem se pode ser, pacificando-se consigo mesmo, você caminha para que um ser mais profundo, mais completo, mais abrangente, todos os dias amadureça aí dentro desse corpo que você chama de teu. Mas pacifique-se, você tem sido quem você pode ser, você provavelmente tem feito o seu melhor, ainda que você, na sua autoavaliação, conclua que o melhor está longe do ideal, mas a gente sempre tenta, né? A gente sempre faz o melhor. Eu não estou falando sobre comodismo, não estou falando sobre resignação no erro, não é isso. Mas eu estou falando sobre aceitação, sobre pacificação com quem tem sido, com quem pode ser, e não tentando se pautar pelos olhares e pelas cobranças de quem quer que seja. Pacifique-se, está tudo bem. Hoje aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã, a gente está falando sobre poder enxergar melhor, para que tudo fique mais claro, para que a gente entenda um pouco mais os movimentos da vida que tantas vezes nos parecem tão misteriosos e tão maus, muitas vezes, outras tantas bons. E a gente fica no meio deles, apontando para um e para outro, tentando extrair de cada um o significado que eles trazem. Até agora a gente já caminhou razoavelmente. Resumidamente, eu estava falando sobre a nossa capacidade de projetar nos acontecimentos significados, bom ou mal, moral,
imoral, aceitável, inaceitável, certo e errado, e quanto isso se vincula a nós mesmos. A gente pode ver retratos na história de como essas impressões mudam em relação a acontecimentos tão simples, tão ligados ao dia a dia, e no entanto vão se manifestando na sociedade, nas leis, nas nossas impressões em relação a ele, a alternância o tempo todo. Você sabe que eu gosto muito de ler Machado de Assis. Eu adoro os textos, os contos dele e tal. E obviamente Machado de Assis, que morreu em 1909 ou 1908, algo assim, viveu num outro tempo, né? No final do século XX ali, século XIX ou melhor, final do século XIX, início do século XX. E você vai lendo aquelas histórias, aqueles contos, aquelas inscrições de valores, por exemplo. Por exemplo, Machado de Assis era negro. E ele se refere aos negros no livro como pretos, os pretos isso, os pretos aquilo. Você lendo sob a perspectiva da nossa compreensão atual, parece um texto absolutamente racista, coisa que obviamente não era o caso de Machado de Assis, né? Mas dentro dos nossos valores, das nossas impressões de linguagem, inclusive, isso parece mal, parece inaceitável. Se alguém escreve hoje um livro usando termos assim, vão processá-lo, vão repreendê-lo, enfim, vão acusá-lo de racismo, quando não necessariamente é. Mas é uma impressão que nós construímos hoje, é um olhar que nós construímos hoje. Está certo? Está errado? Não, não é o caso. É um olhar, é uma percepção da nossa sociedade hoje, no ano de 2014. Daqui a 10, daqui a 20, daqui a 50, daqui a 200 anos, eu não sei como é que vai ser. Coisas que hoje nós olhamos e apontamos como absolutamente corretas, aceitáveis, recomendáveis, talvez já não sejam daqui a algum tempo. E o contrário passe a vigorar. Eu já dei aqui o exemplo dos casamentos com homens casados com muitas mulheres, né? Em algumas sociedades isso é aceito. Aliás, olha, até na nossa sociedade, se você olhar em alguns lugares mais rurais e mais distantes, com menos acesso à escola, enfim, à cultura, você vai ver casos onde isso de alguma maneira é aceito, né? Casas onde isso acontece. E não pense que é só o homem casado com várias mulheres. Eu sei de mulher casada com 2 homens, ou se relacionando com 2 ou 3 homens. Está certo ou está errado? Bom, eu posso ter o meu valor, eu posso ter a minha impressão, eu posso fazer a minha escolha. Mas até que ponto ela é absoluta? Até que ponto ela define um absoluto moral? Eu estou falando aqui no campo da moralidade, né? Mas isso pode se espalhar para todas as áreas, como agora há pouco, só para recapitular, eu também me referia às tragédias. Quando eu vejo uma tragédia, para quem não estava ouvindo, quando uma tragédia coletiva acomete um monte de gente, eu dei o exemplo, por exemplo, do tsunami, né? O tsunami vai lá e devasta uma região e destrói casas e separa famílias e mata um monte de gente e alaga as plantações, e as pessoas vão ter problemas depois para comer, para voltar para casa. Olhando sob essa perspectiva, a minha conclusão, se você me perguntar, Flávio, o que você acha de um tsunami, é bom ou mal? Eu vou dizer, é mal. Eu acho ruim. Eu jamais gostaria de estar num lugar onde um tsunami acontece. E nem gostaria que você estivesse lá e nem que ninguém estivesse lá. E se eu pudesse avisar as pessoas que ia acontecer um tsunami, eu avisaria, obviamente, para evitar aquilo que eu chamo de tragédia. No entanto, eu estou olhando sob a perspectiva de quem sofre, eu estou olhando sob a perspectiva de quem perde a casa, de quem perde a vida, de quem perde os parentes. E é mais do que natural, e é mais do que saudável, e é mais que recomendável que assim seja. No entanto, se eu me distancio dessa perspectiva única daqueles que sofrem e olho para um evento coletivo de uma forma um pouco mais abrangente, e essa abrangência não é possível, pelo menos não dentro da minha relatividade e da minha temporalidade de olhar. Eu estou conectado aos eventos históricos, ao tempo que acontece, ao espaço. Então a minha perspectiva está limitada e reduzida a isso. No entanto, se você olha na história humana eventos trágicos, muitas vezes, que têm o poder de remodelar caminhos, pensamentos, a partir mesmo de uma tragédia, reposicionar uma cultura inteira e a partir disso repensar valores e trazer novos ares.
novas escolhas, novas possibilidades para as pessoas. Aí você olha aquilo no macro. É bom ou é ruim? Você se lembra que no recorte pessoas perderam vidas, pessoas sofreram, pessoas se sentiram completamente perdidas no meio daquilo. Fez mal. No entanto, olhando um pouco mais distante, já sob a perspectiva histórica e já não mais tão limitado ao tempo, é bom ou é mal? Você está entendendo o que eu estou dizendo? É claro, vale reforçar que se diante de uma tragédia, diante de um evento, não precisa ser uma tragédia coletiva, mesmo um evento pessoal, aquele que sofre pela perda de alguém, aquele que sofre por algo triste que lhe atingiu, e o outro se aproxima e diz: não sofra, sob a perspectiva atemporal, isso não necessariamente é bom ou é mal, porque na realidade, bem e mal é uma projeção nossa. A pessoa vai e fala: sai fora, eu não estou afim de ouvir isso, eu estou sofrendo. Então aquele que sofre precisa da solidariedade, da companhia, que assim seja. Então não é uma questão de apontar e ficar trazendo conceitos para as pessoas. Mas quando a gente começa a entender que bem ou mal se vincula ao meu olhar, à minha impressão, à minha compreensão daquele momento, eu começo a entender que acontecimentos, sejam eles quais forem, grandes ou pequenos, que acometem multidões, países, nações, ou pessoas, ou indivíduos, são acontecimentos. E aí eu me calo diante da pressa em apontá-lo e dizer é bom ou é mal. Tudo isso se relativiza. Agora o fato é que a gente precisa, para nossa segurança, para reforçar as nossas crenças, para reforçar a nossa religião, para reforçar os nossos valores, para reforçar o sentimento de que nós temos controle sobre alguma coisa, a gente precisa, de alguma maneira, alimentar essa opinião definitiva e absoluta sobre o que quer que seja. Então, não são só sobre os acontecimentos, sobre as pessoas. Esse cara é bom, esse cara é mau, esse cara é legal, esse cara não é, esse cara tá certo, esse cara tá errado, esse cara sabe, esse cara não sabe. E assim você vai apontando e vai espirrando vaticínios para todos os lados, como se você tivesse a compreensão total. Você quer um exemplo? Você pega uma pessoa que comete um crime, né? E a mídia elege essa pessoa como o vilão da vez. Eu vou dar um exemplo concreto. Recentemente, se não me engano, foi em Goiânia, prenderam um homem que matou, parece que a princípio a informação era de que 39 mulheres foram mortas por um serial killer. Ele confessou, inclusive, não sei se todos, mas pelo menos parte desses crimes, e demonstrava ser, nas entrevistas e tudo mais, um cara bastante esquisito, um psicopata, um cara que tem problemas com mulheres. E quando você olha para a prática desse cara, e eu me incluo entre os que olha para isso e diz é mal, é ruim, óbvio que eu também sinto assim, né? Você estranha o fato de que a mãe dele veio na delegacia chorando, e os amigos, enfim, mas especificamente a mãe, essa imagem da mãe, dizendo: mas o meu filho não é assim, esse não é o meu filho. E ela chorava, e ela sofria. É claro, você vai dizer, a mãe nunca vê. Eu concordo, a mãe tem mais dificuldade para ver. Mas é que a mãe, talvez não seja que ela não está vendo, mas ela só está vendo uma parte. Ela está vendo a parte daquele cara que nós vemos como serial killer, como assassino, como quem matou, mas ela se lembra daquele menininho que ela cuidou, que saiu da barriga dela, que ela alimentou, que teve os momentos engraçados, que teve os momentos de medo, que teve os momentos de necessidade dela, de ajuda, de bondade, aquelas cartas que as criancinhas escrevem, sabe? Você é o melhor pai, a melhor mãe, te amo. Enfim, são eventos que vão se sobrepondo à imagem que eu e você temos, e nós só temos essa, do frio serial killer, do cara que realmente comete o absurdo de matar 39, que seja uma mulher, já é um absurdo, imagina tantas assim, do nada, né? Fora os assaltos e tudo mais, mas esse é o recorte que eu tenho.
Agora, isso quer dizer que o cara não merece ser punido, não merece ser preso? Claro que merece, a lei está aí para isso, não se deve cometer crimes, não se deve fazer o que ele fez, e quando faz, obviamente que é necessário punir, é necessário prender, é necessário, enfim, tirar da sociedade, tudo bem, concordo contigo, mas não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando que nós só vemos sobre uma perspectiva, a mãe daquele rapaz via sobre outra. Quem está certo ou quem está errado? Provavelmente nós e ela estamos certos. E provavelmente nós e ela também estamos errados. Estamos certos porque vemos sob uma perspectiva lógica, uma perspectiva verdadeira. A nossa, de que realmente esse cara cometeu o absurdo de matar 39 mulheres. A dela não é menos verdadeira, de que ele foi o menininho que a abraçou, ele foi o menininho que à noite estava com sono, com medo, e chamou ela com dor na perna, ela foi fazer massagem na perna dele, que se desenvolvia, que crescia. Essa imagem que ela tem está errado. Não foi assim? Isso é mentira? Existiu. Para ela é verdade. Quem está certo e quem está errado? Ele é só o menininho da mamãe? Ou ele é só o frio serial killer? Quem está certo e quem está errado? Ora, se é assim, para nós olharmos uma pessoa, e uma pessoa eleita como símbolo do momento, né, da morte, a Suzanne von Richthofen, que agora voltou a baila nos noticiários porque se casou com uma mulher que assassinou friamente uma criança. A mulher parece que sequestrou uma criança, pediu resgate, pagaram o resgate, a mulher deu um tiro na cabeça da criança. Mesmo assim, eu ouço esse tipo de coisa, eu fiquei com isso na cabeça alguns dias, imaginando essa cena e o quanto isso é horrível, né? O quanto isso é dolorido, o quanto isso é difícil. E eu te confesso com toda franqueza, com toda abertura, que quando eu ouço uma história dessa, eu tenho dificuldade, assim como a do serial killer também, eu tenho dificuldade de imaginar essa descrição que, por exemplo, a mãe tem. O mesmo cabe para essa mulher que assassinou essa criança, ou essas crianças, eu não sei, né? Mas enfim, que ela já foi uma menininha, que ela já foi uma pessoa inocente, que ela e que essa pessoa inocente, essa menininha, talvez esteja ainda escondida em algum lugar dentro dela. No entanto, ela não é só aquilo, não é só a assassina, não é só a fria e calculista e má assassina que matou, que deu um tiro na cabeça de uma criança. Tem algo mais nela, mas eu não vejo. Eu só vejo sobre uma fresta, eu só vejo a partir das minhas referências, eu só vejo a partir daquilo que eu tenho, das minhas crenças e absolutos em relação, inclusive, à moral, ao bem, ao mal, ao certo e ao errado. E é natural que assim seja. Entenda, eu não estou fazendo aqui uma crítica em relação à necessidade que nós temos como humanos, como indivíduos, como cidadãos, como sociedade, de termos valores. Uma sociedade é regida por isso. As leis são construídas sobre essa perspectiva, ou sobre, na realidade, essa perspectiva, e é natural, e é legítimo que assim seja. A gente precisa, né, justamente por conta dessa perspectiva, que pode ser extremamente ampla, a gente precisa de um caminho. Né? Ainda que esse caminho não seja absoluto. É como se você estivesse caminhando do ponto A ao ponto B, seguindo por uma estrada. Você tem ido por essa estrada, e essa estrada que saiu do ponto A te levará ao ponto B, você sabe disso. Mas ela não é necessariamente o único caminho. Tem sido a estrada que te leva até ali. Mas se você entrar num avião, ir para 30 mil pés, olhar de cima o ponto A e o ponto B, você vai ver dali, ou mesmo olhando o mapa, né, você vai ver dali que há outras possibilidades de caminho, há outras estradas, há outros rumos, há outros jeitos de chegar lá. Isso quer dizer que a estrada que você está seguindo está errada? Não, ela vai te levar para o ponto B. Isso está dizendo que não precisaria ter estrada? Não, é bom que tenha. É bom que você tenha ali aqueles balizamentos, aquelas placas. Isso te organiza, isso torna a viagem mais segura. É bom que tenha estrada, isso evita imprevistos, assim como nós temos os balizamentos e os sinais das leis, do que nós alimentamos como ética, como moral, como compreensão do bem ou do mal. Isso vai balizando uma sociedade e vai apontando direcionamentos para que ela evolua. A partir daquilo que nós construímos de impressão, de referência, mesmo de espiritualidade, de conceitos éticos e morais, a sociedade evolui. Então, coisas que eram aceitas há algum tempo deixaram de ser. Coisas que eram absurdas há um tempo atrás já não são. Por exemplo, num passado recente, o divórcio era um absurdo.
A mulher, especialmente divorciada, era apontada na rua, fulana de tal se divorciou. Hoje nós ouvimos isso e achamos isso um absurdo. Talvez as pessoas mais idosas, de alguma maneira, ainda alimentem esse olhar, porque é parte de uma cultura, de uma referência, de uma época que viveram e que felizmente já não existe mais. Você leu o livro Malala? A Malala ganhou agora o Nobel da Paz, né? E ela é uma menina afegã que lutou e lutava e continua lutando em favor do acesso ao estudo para as mulheres ali no Talibã, no Afeganistão, porque ali isso é um problema. Existe uma série de conflitos em relação ao acesso à cultura, ao estudo para as mulheres. Prova disso é que a própria Malala sofreu há alguns anos um atentado. Foi aí que ela teve a visibilidade que culminou com o recente Prêmio Nobel da Paz, que ela ganhou, dividiu com, se não me engano, com um indiano. Ela descreve aquela sociedade doente em relação às mulheres, todas as restrições que as mulheres sofrem, mas aquilo é aceito por aqueles caras. E parte das mulheres também aceitam como algo divino, como uma ordem natural. O que você acha disso? É bom ou é mal? Bom, se você me fizer essa pergunta, eu vou te dizer, é mal. Eu não gosto. Jamais. Eu acho que isso poderia ser vigente em qualquer época ou qualquer sociedade. Eu não acho. Mas para aquele povo lá, é a lei que os rege. E se de repente uma quebra imediata dessa cultura, dessa lei se impusesse como realidade lá, geraria uma série de rupturas e conflitos naquela sociedade de maneira geral, que talvez num primeiro momento a deixaria completamente perdida. Isso quer dizer que a coisa deve manter? Na minha opinião, não. Na minha opinião, é errado. Mas o que eu estou querendo dizer para você, para que a gente reflita em relação a isso, é como valores, conceitos, olhares, impressões se modificam o tempo todo. Então, o que está certo e o que está errado? O que é verdadeiro e o que não é? Olha, eu propus que hoje nós usássemos como tema para que tudo fique mais claro. E talvez até aqui tudo tenha ficado um pouco mais escuro, ou mais nebuloso, ou mais relativo. Mas é necessário desconstruir absolutos antes da gente entrar mais diretamente nisso e entenda exatamente qual o caminho para que as coisas fiquem claras e para que a gente se pacifique diante dessa quantidade de opções, essas bilhões de variáveis que o mesmo acontecimento pode trazer. Esse é o ponto que nós vamos entrar daqui a pouquinho. Mas a gente ouve música, Ella Fitzgerald e Louis Armstrong aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. Dream a Little Dream, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã, falando hoje sobre, para que as coisas fiquem claras, para que a gente entenda, para que a gente enxergue de onde de fato partem os significados dos acontecimentos. Nós já estamos quase uma hora no ar hoje e nesse tempo já refletimos muitas coisas sobre o assunto. Caso você esteja chegando agora, eu te aconselho, te peço que, se você puder, ouça a reprise do programa hoje, às 8 da noite, no horário de verão, às 3 da manhã, aí já é mais difícil, né? Mas tem gente que está acordado nesse horário, também pode ouvir. E amanhã, na quinta-feira, também esse programa será reprisado às 3 da tarde. Aliás, todas as tardes, às 3 horas, o reprise do programa do dia anterior, aqui na Web Rádio Vagalume. Então, nesta quarta-feira, você vai ouvir às 3 da tarde a reprise do programa que foi ao ar ontem. O programa de ontem falava sobre quando estamos prontos, né? Quando de fato nós estamos prontos. Então, se puder, ouça, tá bom? Mas a gente está falando sobre isso, então, para que tudo fique mais claro. E até então, provavelmente o caminho que nós fizemos foi um caminho de desconstrução. Desconstrução de absolutos, de certezas que nos apontam definitivamente as nossas impressões como sendo as corretas, como sendo a certo e errado, seja em relação ao assunto que for, seja em relação ao evento mais simples, mais cotidiano e que nós chamamos de naturalmente aceitável e lindo, ou aquele que atinge multidões, como tragédias ou mesmo pessoas, tragédias pessoais que nos acometem, que trazem tanta dor muitas vezes. Entenda que com tudo isso eu não estou aqui relativizando a dor, né, ou a alegria diante de um evento.
A nossa dor e a nossa alegria não necessariamente deve se vincular à impressão de que aquilo representa um absoluto. Ou seja, se eu olho para um acontecimento, bom ou mal, depende da minha perspectiva, de como eu olho, enfim, e entendo que isso é uma projeção interior, entendo que isso é uma impressão conectada a um recorte, a uma visão parcial daquilo que tem desdobramentos maiores, e tudo tem desdobramentos maiores. Qualquer acontecimento tem um desdobramento maior, qualquer um. Uma palavra de alguém para você, um relacionamento, um contato, qualquer coisa, vai se desdobrando numa cadeia que eu não tenho noção de onde vai chegar. Ainda assim, o fato daquilo me fazer bem ou mal não deve ser necessariamente vinculado a essa sensação de que aquilo é um absoluto. Isso não relativiza o que eu sinto, isso não relativiza a minha impressão, isso não relativiza o significado daquilo para mim. Porque se o que eu estou dizendo até agora aqui é que se os eventos em si não carregam em si mesmos absolutos, e se o significado não pode ser apontado como definitivo em relação a isso ou aquilo, pelo menos não para todos em absoluto, ainda assim é verdadeiro, porque sai de mim e me toca, e mexe comigo, e mostra quem sou e quem tenho sido. E eu me enxergo a partir do momento em que eu aponto acontecimentos, sejam individuais ou sejam coletivos, mas eu estou me revelando, então isso traz verdade ao significado. Você consegue entender? Essa é uma confusão que é frequente. Porque eu até acho mesmo que muita gente, a partir do início da nossa caminhada e até agora, diante do que nós conversamos até aqui, tenha concluído ou se inquietado com relação a essa sensação de que se as coisas não são necessariamente absolutas, o que eu sinto também não é. Por que não? Se você, por exemplo, é casado com a mulher mais feia do mundo, bom, é mais feia para o mundo, mas não é para você. Então, o que vale? O que o mundo acha ou o que você pensa? Quem está casado com ela? É o mundo ou é você? Se você se relaciona com um cara, de repente, que todo mundo diz, olha, esse cara é insuportável, esse cara é antipático, eu não gosto desse cara. Mas você gosta. Ele te faz bem, te faz rir, enfim, te agrada. Quem está certo, quem que está errado? Em nome do que todos acham, você precisa repensar a tua escolha, ou você repensará a tua escolha quando você mudar de opinião. E enquanto isso não acontecer, permanecerá nela. Não é assim que funciona? Então quem que está certo? É o mundo todo que aponta algo ou é você? Aí você pode dizer, não, mas ali adiante eu percebi que eu estava iludido, que eu estava iludida, e o mundo tinha razão. E se eu tivesse antes ouvido o mundo, eu não teria sofrido, eu não teria quebrado a cara. Bem que minha mãe me dizia que esse cara era um canalha, um calhorda. Não é? Pois é, mas enquanto você vivia aqueles processos, obviamente que eu não estou me referindo a pessoas que não tomam atitude por medo, aí já é outra história, né? Existem vários fatores que fazem com que a gente permaneça num cenário que nos faz mal, muitas vezes a gente não toma atitude por medo, por insegurança, aí é outra história. Mas eu estou falando se você permanecia num determinado caminho por convicção, porque aquilo lhe fazia bem naquele momento, porque até então te agregou, te acrescentou, parece que te fez alguém melhor. Bom, diante disso, por que você deveria mudar de opinião? Por que você deveria mudar de caminho? Estava te fazendo bem. Se mais adiante te fez mal e mais adiante você mudou de rota, que bom que você percebeu e que bom que você mudou de rota. Mas você repara que está tudo acontecendo dentro de você e que aquilo que necessariamente as pessoas apontam como absolutos, como certo ou como errado, não necessariamente se vinculam a um acontecimento, seja um acontecimento pessoal, seja um acontecimento coletivo. Pois é, a gente caminhou até aqui, mais ou menos nesse caminho, desde o começo do programa. Agora, e para que tudo fique mais claro, diante dessa abertura, né, de possibilidades, um mesmo evento trágico para todos pode não ser para outros, e vice-versa, como é que eu posso enxergar com clareza como é que as coisas são? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ler agora o texto que foi publicado no Facebook e no blog flavisiqueira.com,
que tem o título do nosso papo. Para que tudo fique mais claro, eu parto dele e ele será o ponto de partida agora para essa segunda hora do programa, onde a gente vai tentar não mais necessariamente só ficar na desconstrução, mas na construção também, de entendimento, de profundidade de olhar, de consciência, para que limpos desses conceitos fixados como verdades absolutas, que na realidade se impõem como muros, que impossibilitam que eu enxergue com mais amplitude, né? Eu vou colocando muros e muros e muros e muros, e aí eu não vejo mais o sol nascer, o sol se pôr, eu só vejo os muros. E aí eu vejo o que está escrito nos muros, o que está preso nos muros como absolutos. Eu vou andando num labirinto de muros, lendo o que está escrito, o que está pichado, o que está anotado ali no muro, e colocando isso como absoluto, colocando isso como verdade. Sobre essas escritas, essas leis, essas impressões, essas pichações no muro, eu vinculo as nossas filosofias, as nossas teologias, os nossos conceitos, as nossas referências, as nossas crenças, os nossos valores. Existe um papelzinho no muro escrito assim: o pôr do sol é algo mágico. Se você pudesse ver aquela bola de fogo saindo entre as montanhas lentamente, ganhando o céu, iluminando a terra, você poderia perceber um pouco da dimensão, do significado da existência do planeta, da importância daquela estrela de quinta grandeza que traz calor e vida para a terra. Aí você lê aquilo e fala: que bonito. Nosso sol deve ser um negócio legal, mas aquilo não necessariamente expressa a beleza. Ainda que você não use palavras, ainda que você não tenha nenhuma habilidade em construção de frases, mas ainda assim você vê aquele espetáculo e tem naquilo muito mais significado do que aquele texto impresso no muro. É preciso derrubar os muros, para que então eu veja o sol, para que então eu veja o nascer e o pôr do sol. É preciso que eu veja o horizonte, é preciso que eu veja a vida na sua amplitude. Andar no corredor afunilado dos labirintos me dá segurança. Eu sei onde ele acaba, eu sei onde ele vira, eu sei onde ele modifica. Eu tenho controle, eu abro os braços, eu toco nos dois muros. Ali é o meu caminho, eu conheço aquele cheiro, aquele visual me é familiar. E é muito mais fácil do que me expor ao pôr e ao nascer do sol, ler aqueles impressos que estão no muro, espalhados o tempo todo. É mais simples, é mais tranquilo, é mais conectado à minha imaginação. E ali eu posso ler, posso não ler, posso ir, posso voltar. Está tudo sob controle. Eu estou em casa. Mas então os muros caem. E aí eu me inquieto. E aí eu me assusto. E eu me vejo diante da liberdade de estar num terreno sem muros, sem labirintos, sem impressões, sem impressões e sem impressos, sem pichações, sem textos, sem apontamentos, sem encaminhamentos. Sou eu e a terra, eu e o céu, eu e o sol, eu e o horizonte, eu e o mundo. E agora? Para onde eu vou? O que eu vou fazer? Eu já não tenho mais o labirinto, eu não tenho mais os direcionamentos que os muros me impunham. Agora eu vou ter que andar. Para onde eu vou? Talvez é assim que você se sinta depois desse papo que a gente teve até então. Ora, se eu não tenho os absolutos éticos e morais, se eu não tenho mais os absolutos definitivos que dizem que isso é certo ou errado, é justo ou injusto, é bom ou é mal, para onde eu vou? O que eu vou fazer? Esse é o argumento que muitas vezes muita gente usa, inclusive quando eu falo aqui sobre as religiões, enfim. E eu tiro delas esse poder absoluto, né? Estou dizendo na minha impressão, no meu texto, quem sou eu, né? E as pessoas me questionam dizendo: mas é preciso que haja esse imperativo moral, esse direcionamento conceitual, religioso, porque senão a sociedade descamba. É baseado nisso que muitas religiões, pela via do medo, mantêm as pessoas sob cabresto, na forma, na caixa. Se não fizer, vai para o inferno. Se questionar, vai ser punido. Se duvidar, será castigado. Se deixar de crer, vai arder eternamente no inferno. Então, sob o medo, ou mesmo, eu estou falando de uma coisa conceitual, mas mesmo uma coisa prática, do tipo: se roubar, vai para o inferno. Se matar, vai queimar. Se mentir, vai queimar. Então, por medo,
eu não minto, por medo eu não mato, por medo eu não roubo. Mas não seria muito melhor não matar, não roubar, não mentir, por consciência? Pois é, isso requer um exercício de liberdade. Pelo medo, eu posso me comportar moralmente de uma maneira aceitável. A maioria das pessoas age assim. Agora, ver uma guerra civil, ver uma confusão generalizada, uma manifestação, enfim, uma revolução, como tudo isso cai, né? Pessoas comportadas saqueiam lojas, entram. A gente viu recentemente, no ano passado aqui no Brasil, por conta das manifestações de junho, julho, focos disso, né, de pessoas que entravam em lojas, saíam com televisão, provavelmente pessoas trabalhadoras, pessoas moralmente aceitáveis, não necessariamente criminosos, que, no entanto, por conta de um rompimento ali daquilo que era somente um verniz, uma membranazinha fina, baseada no medo, no olhar moralista, acabou cometendo aquilo que não comete, não porque é consciente, mas porque tem medo. Então é preciso que a gente se exponha e derrube esses muros e passe a questionar os nossos valores, o nosso olhar, os nossos conceitos e pensar até que ponto eu penso o que eu penso porque eu sou consciente. Até que ponto eu acredito no que eu acredito porque de fato isso faz sentido para mim. Ou se isso faz sentido para mim, no fim das contas, por uma questão moral, por uma questão de culpa, por uma questão de medo, por uma questão de imposição de crenças, de valores. Eu estou usando aqui a religião como exemplo, mas eu quero deixar muito claro que não se limita à religião. Valores sociais, valores morais, valores éticos, valores que a gente vai, educacionais, culturais, que a gente vai trazendo para a nossa vida ao longo do tempo e que não necessariamente são fruto de consciência. Aliás, na minha opinião, a maioria dos valores que nós respeitamos e adulamos tanto não é. Então eu vou entrar no texto. Vamos fazer o seguinte, para não ficar muito longo, eu vou tocar uma música e aí eu parto para o texto que fala sobre, para que tudo fique mais claro, e a gente continua a nossa reflexão. Nosso programa tem ainda quase 1 hora. E é muito bom saber que você está comigo. Daqui a pouco também eu vou ler as opiniões no Facebook, no contato@webradiovagalume.com. Até se você quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, fique à vontade, tá bom? Daqui a pouco a gente já parte com o texto e com as opiniões. O Bêbado e a Equilibrista. Elis Regina aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. Tem que continuar. O Bêbado e a Equilibrista, Elis Regina. Essa música, quando eu estava tocando aqui, eu pensava no contexto em que ela foi composta e foi feita. Essa música foi composta na época da ditadura militar. Um tempo difícil no Brasil, onde havia censura, onde havia tortura, onde quem estava aqui naquele tempo, não era o meu caso, mas eu sei que muita gente sofreu muito, né, naquele tempo escuro do Brasil, no tempo da ditadura. E por que eu estou pensando nisso? Porque eu tenho, de uns tempos para cá, já não hoje, mas já há alguns anos, eu tenho visto pessoas que viveram naquela época e que se levantaram contra aquele regime legitimamente, né, tentando derrubar uma imposição sobre os brasileiros. Eu sei até, por exemplo, uma curiosidade. Você sabe que naquele tempo as rádios, por exemplo, não podiam anunciar quando a temperatura passava dos 40 graus, porque, segundo o entendimento dos censores à época, esse anúncio geraria ou poderia gerar uma certa inquietude, um desconforto nas pessoas que poderia desencambar num desconforto ou numa inquietude política e social e da ordem. Então era melhor que, se a temperatura estivesse em 42 graus, se anunciasse 39. E aí você vai vendo o nível do negócio. Mas eu estou dizendo isso pelo seguinte, aquelas pessoas que se levantaram, né, contra o regime militar, claro que há exceções, mas eu estou falando de uma maneira generalizada, histórica. Se for ver aqueles personagens mais contundentes naquele momento, onde eles estavam e onde eles estão. Tirando os que morreram, né, e outros, uns e outros que resistiram e continuam coerentes com aquilo que pensavam, você vê um grande desencanto em relação
a vida, em relação ao que eram, ao que faziam. Tanto é que grande parte daqueles personagens se tornaram, de certa maneira, obviamente que com os contornos atuais, onde já não se permite uma imposição ditatorial como a que ocorreu no Brasil naquele tempo, mas ainda se beneficiando daquilo que criticavam, como poder, como até como alteração de números, alteração de estatísticas, enfim. E como isso se projeta num ceticismo que permite que sejam como era os que eles antes questionavam e lutavam contra. Eu estou falando de uma parte, né? Agora existe uma outra, uma parte de intelectuais, de pessoas que continuaram aí, e que hoje manifestam. Há pouco eu até falei do texto do Jabor, que de alguma maneira também expressa isso, um desencanto enorme em relação à sociedade, em relação a como as coisas se encaminharam. São pessoas que continuam com a genuinidade de sentimentos, que não perderam a vontade de ver um mundo melhor, mas diante das lutas, dos ganhos, das perdas, das idas, das vindas, das voltas, das mudanças, e do que depois significou, o regime militar caiu, as eleições diretas vieram no Brasil, mas até que ponto as eleições diretas trouxeram uma real democracia, né? Enfim, são questionamentos que vão gerando desencanto naqueles que, num determinado momento, creram em absolutos. Era o bem contra o mal, nós contra eles, o certo contra o errado. E esse tipo de olhar, num determinado momento, vai gerar algum desencanto, gera alguma frustração. Se você não tem nenhum ponto de relativização diante desses absolutos, quando você, em algum momento do caminho, se deparar com a percepção de que nada é tão absoluto assim, e que todas as respostas e apontamentos e impressões são relativas, elas são conforme a minha perspectiva. Isso não quer dizer que eu não tenha que ter a minha opinião, não quer dizer que eu não tenha que ter a minha perspectiva, ou a minha causa, mas ainda que eu caminhe em determinada direção, que eleja determinadas causas, que faça determinadas escolhas, que todas elas sejam calçadas na flexibilidade, não na mudança de opinião, não é isso, mas na flexibilidade de olhar daquele que entende que acontecimentos, ainda que necessariamente precisam, na minha opinião, serem modificados, ainda assim a minha opinião não é absoluta. Ainda assim eu abro um espaço de arejamento, de olhar, de consciência, que me permite enxergar para aquilo que se impõe como uma realidade negativa, mas tentando enxergar que também há lampejos de bem, que nada é exatamente ou totalmente mal, assim como nada é totalmente bom. Há variações. E é o entendimento de que há variações e a compreensão de que a minha opinião parte do que eu sou e o significado do que eu dou reflete o meu momento, faz com que eu enxergue para aquilo com um pouco mais de abrangência. E isso faz com que eu lide, seja com o que for, com mais sabedoria, com mais pacificação, ainda que o entendimento seja de que aquilo precisa ser mudado, como foi o caso da ditadura no Brasil. Eu, pessoalmente, torço para que isso nunca mais volte, para que isso nunca mais aconteça. Eu, particularmente, entendo como sendo mal. Mas tem pessoas daquele tempo que dizem que saudade da ditadura, naquele tempo o Brasil era assim ou assado, era melhor ou era pior, enfim, é a opinião do outro. E que eu devo respeitar justamente por conta da minha consciência, de que eu não sou absoluto, tampouco ele é. Então vamos buscar um equilíbrio diante disso para que a gente chegue a um denominador comum, nem isso nem aquilo. Né? E que a gente entenda que na realidade o caminho são vários. Na realidade o caminho é um, mas as estradas são várias. Eu quero sair da zona de cegueira, de brutalidade, de não enxergar, de inconsciência ao ponto A. Eu quero ir para a zona de entendimento, de abrangência, de consciência, de compreensão, é o plano B. Então o caminho do A ao B é um só. Agora as estradas se colocam de tantas maneiras que se eu seguir pela minha, achando que é só ela, e só eu sei, e só a minha pode, só a minha diz, eu vou estar relativizando todos os outros olhares, todas as outras impressões e todas as outras possibilidades, inclusive para que eu aprofunde o meu entendimento, seja em relação ao que for.
Mas vamos lá para o texto, né? O texto que está publicado no Facebook, no flaviosiqueira.com, para que tudo fique mais claro. Eu convido você a caminhar comigo agora para que a gente possa refletir e depois também já ouvir a opinião, os comentários dos nossos queridos vagalumezinhos que estão com a gente aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. O texto diz o seguinte: tudo fará sentido se projetarmos sentido. Não são as coisas que têm ou deixam de ter. Acontecimentos são apenas acontecimentos, movimentos históricos aqui ou ali, e não carregam nenhum sentido intrinsecamente. Tentar enxergá-los sem conectá-los ao que sou é dar voltas e especular, mas não sair do lugar. É como tentar ligar um eletrodoméstico sem usar a tomada. O aparelho existe, ele está lá, assim como o acontecimento, mas só funcionará se conectado na energia. Nesse caso, a energia somos nós, sou eu, é você. O que estou querendo dizer é que mesmo em acontecimentos coletivos, uma tragédia, um movimento da história que atinge simultaneamente muita gente, não produzirá o mesmo impacto em cada indivíduo. Cada um interpretará conforme si mesmo, extraindo de suas experiências, suas crenças, sua abrangência ou limites de olhar, seus conceitos ou preconceitos, significados próprios que farão todo sentido. O sentido que damos revela o que somos. Nos vemos nos acontecimentos. Somos os acontecimentos. Ainda que sejam independentes de nossas vontades, mesmo que aparentem aleatoriedade, nos surpreendam e aconteçam contra a nossa vontade. Quanto mais nos enxergamos, mais sentido vemos, porque tudo se vincula. Para compreender o sentido da vida e das pessoas, tente compreender a si mesmo. Antes de respostas mágicas, teorias maravilhosas, antes de tentar decifrar todos os códigos, enxergue-se e verá que absolutamente tudo o que acontece lá fora encontra correspondência em algum lugar, em algum ponto de sua interioridade. Eventos fora refletindo dentro, acontecimentos dentro que se projetam fora. Tudo em uma sintonia incrível. Movimentos de vida que nos vincula e nos habilita para sermos protagonistas de nossas próprias escolhas. Enxergue-se, pacifique-se contigo mesmo e tudo ficará mais claro. As opiniões e os comentários dos vagalumezinhos já no Mensagens que Chegam pela Manhã. Webradiovagalume.com, Mensagens que Chegam pela Manhã e o Coldplay. Olha, nós refletimos muito até agora. O programa já está no ar há 1h20 e poucos. Se você puder, se você de repente não acompanhou o que nós refletimos, toda a nossa caminhada, até de desconstruções, e foram muitas até aqui, ouça a reprise. Esse programa será reprisado hoje à noite, às 8 da noite no horário de verão e às 3 da manhã também. E todas as tardes, às 3 da tarde, há reprises do Mensagens que Chegam pela Manhã. A reprise da tarde se refere ao programa do dia anterior. Hoje nós vamos ouvir às 3 da tarde a reprise do programa de ontem, que fala sobre quem podemos ser. Quando é que nós estamos prontos de verdade para a vida? Quando é que estamos prontos para ajudar as pessoas? Como é que a gente percebe isso? Esse vai ser o tema da reprise de hoje às 3 da tarde. E amanhã, quinta-feira, às 3 da tarde, nós ouviremos a reprise desse programa que está no ar agora. Então ouça, compartilhe, divulgue, esteja com a gente aqui na webradiovagalume.com. Nós estamos falando hoje sobre para que as coisas fiquem mais claras, para que a gente entenda melhor a natureza dos acontecimentos. E até então, resumidamente, a gente falou sobre o fato de que tudo parte da gente, tudo nos reflete, tudo mostra quem somos. Nós não estamos aqui para apontar para isso, para aquilo, para esse, para aquele, dizendo estão certos ou estão errados. Na realidade, à medida em que nós enxergamos aquilo que acontece fora, nós temos uma grande oportunidade para enxergarmos a nós mesmos. E não é a pessoa, ou não são as pessoas, ou não são os sistemas que serão modificados, mas tudo isso se modificará se nós nos modificarmos. A gente olha para, por exemplo, agora nós saímos de uma eleição presidencial onde o Brasil foi discutido. Na realidade, discutido o Brasil não foi, O que foi discutido foram frases de marketing e tudo mais. Mas enfim, projetos políticos, olhares em relação ao país. E eu vendo os acalorados debates, até escrevi sobre isso, percebi o quanto as pessoas ainda estão conectadas com essa impressão de que é preciso antes mudar os sistemas
mas os sistemas refletem pessoas, e se as pessoas não mudam, os sistemas se corrompem. Eu dei um exemplo agora há pouco da época da ditadura no Brasil, foi substituída gradualmente por conta para a chegada da democracia, né? As eleições primeiro no Congresso indiretas, aquelas que elegeram o Tancredo Neves, que acabou não assumindo, e na sequência aí veio sim o primeiro presidente eleito por voto popular na era moderna, que foi o Fernando Collor. Mas essa mudança de ditadura para democracia, apesar de ser melhor, obviamente, mas não trouxe necessariamente todas as mudanças que todos esperavam, as aberturas. Não, os vícios que na ditadura existiam, da corrupção, da distorção de números, de verdades, da manipulação, isso não deixou de acontecer, né? Foi substituído um sistema por outro, mas os vícios humanos, a distorção humana que se projeta nos sistemas continua, porque mudaram os sistemas, mas não mudaram as pessoas, os valores, os olhares, a consciência. Então você pode mudar de sistema político, você pode mudar de religião, mas jamais isso será substituído. Ontem eu já vou entrar aqui na opinião dos vagalumezinhos, mas ontem eu vi um documentário, eu não sei se você já viu, mas eu achei bastante interessante, feito pelo filho do Deepak Chopra. Já viu, não? Eu não me lembro se chama Decodificando Deepak ou Desvendando, algo assim. Eu vi no Netflix, tem lá. E achei muito interessante, porque o filho do Deepak Chopra, que é um venerado guru mundial, cara que vende um monte de livro e tal, fez o documentário para mostrar não o líder espiritual, mas o pai dele. E o pai que ele não consegue conectar a imagem que os seguidores fazem do Deepak Chopra, né? Que as pessoas alimentam em relação àquele cara sábio, que tem uma série de verdades e tal. E o trabalho do filho dele, do documentário, é quase que o trabalho de desconstrução dessa imagem. E você percebe muito bem que não só o filho, como a filha, a esposa, enfim, a família toda está machucada com essa sede de uma pessoa como o Deepak Chopra de ter seguidores, de falar para multidões, de vaidade mesmo. Eu não estou diminuindo o conteúdo dele, não é isso. Eu só estou dizendo que ele, como nós todos, somos humanos, né? E quanto mais nós tentamos desmascarar a nossa humanidade para nós mesmos, mais nós somos sucumbidos por um alter ego, ou por um sistema, ou pelo que quer que seja, que nos achata e nos rouba. Então a gente se perde, mesmo tentando fazer o bem, mesmo querendo promover consciência, mesmo querendo conectar as pessoas, mesmo querendo ser um guru espiritual, mesmo querendo tirar a ditadura e colocar a democracia, não importa. Se eu não estiver consciente dos meus processos interiores, ainda que a minha intenção seja salvar o mundo, e por isso que eu não estou aqui entrando no mérito em relação, e mesmo o documentário também não faz isso, e por isso também é legal, não é um trabalho necessariamente de falar mal, é só uma humanização, né, da intenção, no caso do Deepak Chopra, assim como eu também não questiono os méritos da democracia ou da ditadura, as intenções, enfim, mas o que eu estou falando aqui é que quando a gente se esquece que por trás dos sistemas, das imagens, das projeções, quando a gente se esquece disso, nós somos sucumbidos por aquilo. Portanto, é preciso que nós tenhamos consciência, antes de qualquer coisa, que estamos falando de gente. O líder espiritual é gente. Os sistemas são feitos de gente. Comunistas são gente. Capitalistas, gente. Ditadores, gente. Democracia, democráticos, gente. Então tudo começa em gente. E é aí que nascem as percepções. Então nós não estamos aqui para ficar apontando para lá ou para cá, dizendo é certo ou errado, pode ou não pode, não é isso. Eu preciso, antes de tudo, me revisar, me enxergar. Eu estou aqui, por exemplo, conversando contigo, falando sobre tudo que antes é uma questão minha, é um olhar para mim. Eu não estou aqui dizendo para você, faça isso, faça aquilo, seja assim, seja assado, pense como eu, não pense como eu. Muito menos me colocando como o oráculo absoluto da verdade. Muito pelo contrário, o tempo todo eu relativizo aquilo que eu falo conforme a minha relatividade humana. O que eu tento fazer aqui é lhe
agregar uma perspectiva, que nesse caso é a minha, para que talvez em conjunto com a tua, se amplifique e se torne para você algo maior. E a partir dessa perspectiva maior, você vai chegar às tuas conclusões, às tuas opiniões, aos teus valores, que podem ser diferentes do meu, mas não por isso estarão certos ou errados. As opiniões que chegam aqui, e deixa eu ir para as opiniões, que eu estou falante hoje e faz 2 dias que eu não consigo ler todas as opiniões, me perdoe, tá? A Amanda Bende diz o seguinte: confesso que às vezes eu acho que eu estou um pouco louca por ver sentido em tudo e dar significado em coisinhas que muitas vezes parecem tão insignificantes, mas no fundo eu sei que não estou, e lendo o seu texto agora me deu muito mais certeza disso. Pois é, Amanda, o que é loucura? Né? O que é loucura? Tem um conto de Machado de Assis, o alienista, que é um médico que constrói uma casa verde numa cidade porque não existe um cuidado suficiente, na opinião dele, com as pessoas com deficiência mental, e ele vai colocando as pessoas lá na casa. Depois ele resolve estudar as pessoas. Chegou uma hora que ele colocou a cidade inteira na casa. Qualquer coisa era razão para que ele entendesse que eram loucos, até quando ele liberta todo mundo e ele vai para casa. Quem que é o louco? Né? Quem que está louco? Essa é uma questão completamente aberta também. Somos todos loucos então, Amanda, estamos todos em boa companhia. Lídia Malatesta: tudo ficará mais claro, caminhemos em harmonia conosco mesmo e tudo, aos poucos ficará mais claro, acredito nisso. O duro é achar esse ponto de pacificação e simplicidade, porque nossa tendência é muitas vezes complicar tudo e acabarmos perdidos de nós mesmos. É um processo, né, Lídia? A gente só não deve se forçar e se obrigar a isso. A gente vai caminhando, e o bom dessa oportunidade que nós temos, por exemplo, aqui na rádio, de dividirmos, de refletirmos juntos, de estarmos juntos, é que um complementa o ponto de vista do outro, um ajuda o outro, e quando a gente está caminhando junto, o peso fica um pouco mais leve, a sobrecarga se dilui, porque a gente vai juntos, caminhando e compartilhando. Então que sejamos úteis, vagalumezinhos uns para os outros. Li Soares Oliveira: bom dia, Flávio. Bom dia, Li. Todos os vagalumes. E ela continua. Depois que... Bom, ela fala um elogio aqui, que passou depois que me ouvi. Enfim, muito obrigado, Li. Que bom, tá bom? Continue por aqui. A Nancy Trigo, ela coloca um banner aqui, uma arte, dizendo o seguinte: nós não vemos o que vemos, nós vemos o que somos. Só veem as belezas do mundo aqueles que têm belezas dentro de si. Assinada pelo Rubem Alves. Maravilha. Janaína Azevedo: eu não acredito na força do acaso, acho que os acontecimentos são reflexos do que somos. A nossa interioridade é a grande responsável pelo mundo à nossa volta. Devemos nos vigiar, principalmente quando ninguém está nos olhando. Eu acho que é nesse ponto que criamos os nossos desafios. Por que, Janaína? O que são acasos, né? Acasos é o nome, ou acaso é o nome que a gente dá para aquilo que a gente não sabe explicar. Então a gente chama de acaso. Mas se você olhar de perto, e se você começar a ter uma abrangência de conexões, de como uma ponta puxa a outra, como diz um provérbio chinês, né? Uma borboleta que bate a asa aqui pode criar um tsunami do outro lado, é mais ou menos isso, ou um furacão do outro lado. Se você for ver cada processo da asa que bateu, que gerou uma brisa, que gerou um vento, que gerou isso, que gerou aquilo, você vai ter a explicação daquilo que antes nós chamamos de aleatoriedade, vontade de Deus, causa inexplicável, mas que há, né? Como não sabemos, como nós só vemos pela fechadura, como a gente só vê pela fresta, a gente chama de aleatoriedade, a gente chama de acaso, mas na realidade não é, né? Sandra Santos: eu vejo como uma peça de teatro ou um filme, várias pessoas assistindo, mas cada um interpreta como um gênero. Para uns vai ser drama, outros comédia, outros ficção. É o olhar, é a interpretação que damos para cada acontecimento que nossas vidas, ou de nossas vidas, que define o contexto da vida. Todos os momentos do dia, o cenário muda e nós que vamos dar o sentido para cada situação. Estamos aqui caminhando, muitas cenas de nossas vidas já olhamos hoje em outro contexto, olhamos com outro significado. E o bom de tudo isso é que aos poucos o nosso olhar muda para certos cenários e vamos tendo discernimento de vivenciar eles com consciência, e com isso o contexto que damos para cada ato de nossas vidas se torna tranquilidade. Que legal, Sandra. Você tocou num ponto
bacana aqui, que é o acontecimento, de repente, que você mesmo experimentou e que em determinado ponto da sua vida você interpretou como algo bom, como algo ruim, como algo dolorido, como algo certo, como algo errado, e passou o tempo, mudou a perspectiva, abriu um pouco mais o leque de possibilidades, e você, no entanto, olhou para o mesmo acontecimento e projetou sobre ele um outro significado. Você diz: antes eu pensava assim, agora em relação àquilo que aconteceu eu penso assado. Bom, o assim refletia aquele teu momento, e o assado reflete o momento de agora. É exatamente isso, nos pequenos e nos grandes acontecimentos. Somos nós que estamos impressos ali. A Nancy Trigo diz o seguinte: saber que tudo que vejo fora está dentro de mim já é fato. Duro é identificar. Um tempo atrás eu escutava a esposa falando: mas o meu marido é alcoólatra e eu nem bebo. Como pode ser? Então foi que disseram: o que ela estava vendo no marido e que se identificava era a questão de dependências. Ela era de alguma forma dependente de algo que não lhe fazia bem e acabava vendo no marido. Então a questão é conseguir identificar em nós. Nancy, tudo parte da consciência, né, de que as coisas são assim. Ainda que seja confuso, ainda que seja difícil, e na realidade não é que é confuso e não é que é difícil, mas é que nós estamos tão intoxicados de conceitos, de preconceitos, de valores, tão condicionados a pensar de determinado jeito, que é muito mais confortável e muito mais fácil de manipular pessoas, acreditando que isso, como fizeram a vida inteira, né? Por exemplo, as imposições da Inquisição na Idade Média, que queimavam bruxas, enfim, que é vontade de Deus. E não havia questionamento em relação a isso. Obviamente que havia muita movimentação política nesse ponto. Grande parte da grana da Igreja Católica, ou pelo menos parte da grana da Igreja Católica, nasce nesse período onde era possível, em nome da vontade de Deus, matar, prender, enfim, fazer o que quisessem, né? Quem questionaria? É claro que eu estou superlativizando um exemplo que felizmente já não é mais, pelo menos não nessa proporção, né? Não acontece mais, pelo menos aqui no Ocidente. Mas, de qualquer maneira, é bom para alguns que o absoluto esteja presente no olhar das pessoas. É porque Deus quer, não questione, não pergunte, não mude de opinião. O nosso grande irmão, o nosso Big Brother, quer que assim seja. Você leu o 1984, o clássico, né, do George Orwell? Ele fala um pouco sobre essa absolutização de olhar, essa imposição de um Big Brother, de um grande irmão que manipulava uma sociedade, um tempo, uma era, mudando informações, criando contendas, criando medos, justamente para manter as pessoas sob controle. Então, por isso que a gente acha difícil, porque todos nós, ainda que temos consciência disso, estamos expostos a uma cultura que desde sempre, desde que eu me entendo por Flávio, e você por Nancy, e você por você, é assim. Então nossos pais já vieram disso, nossos avós já vieram disso, nossos bisavós já vieram disso. Cabe a nós melhorarmos os nossos pais, avós, bisavós em nós. E isso acontece também pela via da abrangência de consciência daquele que começa a enxergar. O perigo nessa história, talvez por isso alguns não se aventurem nesse movimento de consciência, é que nós estamos tão viciados, tão dependentes do tutor, né, do olhar moralista, do certo ou errado, que a partir da relativização de absolutos, o cara, eu vou usar uma expressão popular aqui, descambe, como dizem os defensores da religiosidade punidora, impositiva, enfim, se não houver o medo, ele descambará. Mas quem assim faz é justamente quem não tem consciência, que está buscando um argumento, né? E argumentos dá para tudo. Eu posso descambar por conta desse argumento que eu estou usando, ou posso usar qualquer outro. Se eu quiser fazer alguma coisa, eu posso usar o argumento que eu quiser, enfim. Então não modifica o fato de que há um terreno de consciência, de que há necessidade de abrangência de olhar, independente dos possíveis efeitos colaterais que a minha inconsciência podem produzir. Entenda uma coisa, não é a minha consciência. Quanto mais consciente eu estou, mais consciente caminharei. É completamente contraditório, não cabe uma coisa na outra, imaginar que quanto mais consciente eu me tornar, menos
correto serei, menos honesto serei, não. Eu descubro que eu não vou para o inferno se eu cometer determinado ato. Eu descubro, então cometerei. Ora, se esse ato não te faz bem, é por isso que você não o cometerá. Se esse ato não faz bem aos outros, se isso vai desencadear uma sucessão de acontecimentos negativos, é pela consciência disso que você não cometerá, e não necessariamente pelo medo. Porque se você pelo medo deixar de cometer o que quer que seja, preste atenção nisso. Se pelo medo você deixar de cometer qualquer coisa que seja, saiba que você já está cometendo isso todos os dias dentro de você. Se eu não mato por medo do inferno, presta atenção, se eu não mato por medo do inferno, todos os dias você tem matado gente dentro de você. Logo não importa, você cometeu. Se eu não roubo por conta da polícia que vai me prender, e o dia que não tiver mais polícia eu roubarei, saiba, você já é um ladrão. Você pode não ter roubado nada, praticamente, fisicamente, objetivamente, mas você é um ladrão. Portanto, quanto que somos, e não necessariamente o que fazemos. O que fazemos é reflexo daquilo que nós somos. Eu só roubo se antes de tudo houver um ladrão dentro de mim. Eu posso não roubar por medo da lei, por medo do inferno, por medo do que quer que seja, mas o ladrão continuará em mim. Ele só deixará de existir quando eu ganhar consciência de que aquilo não é bom, de que não é legal fazer aquilo, de que aquilo vai gerar mal para outras pessoas, para mim. Logo, não faço. Você entendeu a diferença? Portanto, ainda que seja para alguns perigoso esse avançar de entendimento, de consciência, é por isso que isso não é ensinado por aí, né? Eu vejo muito pouca gente falando sobre isso. É justamente por conta disso, né? Pelo medo de que a consciência pode produzir seres livres. Quem controla seres livres? Quem? Quem encaixota seres livres? Quem formata seres livres? Quem manipula seres livres? Você acha que, por exemplo, se eu estivesse aqui querendo criar uma religião, querendo criar um grupo de seguidores flavianos que me pagam um dízimo, que me seguem, você acha que eu estaria falando sobre isso? Hã? É claro que não. É claro que não. Existem outros argumentos muito mais eficazes para esses fins. Eu posso falar sobre coisas lindas, mas colocando sempre o medo como pano de fundo. Eu posso diminuir o seu caminho, eu posso estreitar a tua consciência. E sem opções, a gente volta para aquela descrição que eu fiz agora há pouco antes das músicas, do labirinto, né? De andar no meio dos muros dos labirintos, e ao invés de olhar o pôr do sol, eu leio as descrições, nem sempre fiéis, que são impressas no muro. Eu vou caminhando naquele muro escuro, úmido, sujo, e vou ali, naquele labirinto, seguindo uma multidão que também vai por ele, se sentindo seguros, lendo as descrições do pôr do sol maravilhoso, até que os muros caem. E quando os muros caem, a fila indiana se dissolverá. As pessoas não mais seguirão umas às outras. O líder que estava à frente das pessoas se sentirá perdido, porque agora qualquer um pode ir para o lado que quiser. Qualquer um pode caminhar para onde quiser. Não há mais muros. E o pôr do sol será um espetáculo observável e descrito por cada um, conforme a beleza ou a feiura que lhe habita. Ninguém mais dirá, é lindo. Eu acharei se a beleza estiver em mim. Ninguém mais dirá, é feio. Eu acharei se a feiura predominar em mim como olhar, mas sou eu que projetarei naquele espetáculo que está acontecendo e que eu descrevo como espetáculo do pôr do sol, mas é um acontecimento, é um fenômeno natural. Mas a poesia, a beleza de quem olha para um pôr do sol e diz que a estrela de quinta grandeza que nasce atrás das montanhas e doa os seus raios para que a terra cresça e para que a vida continue sobre a terra e ilumine cada olhar, cada mente, cada gente que caminha diante do Rei Sol. Essa descrição é minha. Ela reflete o que eu sou. O Sol está lá, mas agora eu posso olhar para ele e me enxergar e ver, poxa, dentro de mim existe uma capacidade descritiva, existe poesia, existe embelezamento, está em mim, está em mim. E eu tenho a oportunidade agora de projetar no Sol. Isso é liberdade. Já não quero mais ler as plaquinhas no muro. Agora eu posso vê-lo, contemplá-lo, descrevê-lo e experimentá-lo a partir do que eu sou.
Bom, o Fabiano Barros diz o seguinte, ele está no Facebook: eu acredito que a paciência é uma ciência, chamamos de paciência. Acredito que ela é diluída com clareza em nossas mentes, à medida que vamos diluindo o nosso espírito em nossa alma, à medida que vamos desconstruindo os paradigmas que mudam a mente reativa e conecta a consciência do observador em cada manifestação da mente. Se utilizar da mente como ferramenta de interação nesse plano é o desafio, para não se tornar escravo da mesma. Este mundo só conhece o que vê e encontrar a luz numa situação, para compreendermos como ela ressoa através de nós, se faz necessário observarmos a nós mesmos, sem julgamento e com amor. Legal, Fabiano. Muito obrigado. Você sabe que essa coisa da mente, né, que a gente fala tanto, é outro paradigma também. Tantas vezes a gente critica a mente vencer a mente. A mente é importante, né? Nessa funcionalidade do corpo, nessa vida física, eu preciso dela. Se a minha mente é afetada por algum mal, eu sofrerei e eu perderei a minha memória, enfim. A gente só precisa, como você bem disse aqui, não subjugar a nossa consciência, a nossa mente. Saber que a mente e os pensamentos são como nuvens. Sobre as nuvens há o céu. E ainda assim, o céu que eu vejo e chamo de lindo, e chamo de azul, e chamo de céu, é só a soma de gases, né? O céu não é azul. O azul é a combinação de gases que cria essa impressão. Sobre os gases há outro céu. Há um céu escuro, os planetas, o espaço, mas o que há por trás deles? Nem eu, nem a ciência sabemos. Mas eu chamo de céu. Eu continuo olhando para cima e falo: este é o céu, é até ali que eu posso ver. O fato de eu enxergar até ali não me elimina a consciência de que há sobre ele céus e céus. Ivone Paulo Pires: temos a capacidade de ver, mas não a mesma maneira de enxergar as coisas, as pessoas, a vida, e atribuímos significado a tudo, dependendo daquilo que faz sentido para nós. A partir desse ponto, podemos muitas vezes distorcer os fatos e as situações, adaptando o que captamos aos nossos interesses e necessidades, para que tenham um significado relevante para nós. Na verdade, as pessoas reagem ao seu próprio mapa da realidade, e não à realidade. Nenhum mapa é melhor ou pior que o outro. Cada um faz um sentido com base em suas experiências, que são infinitamente variáveis e diferentes. É isso, Ivone. Na realidade, o que é a realidade? Senão a somatória de impressões, de olhares, os apontamentos, os vetores que ora vão, ora vêm, ora chegam, ora voltam. O que é a realidade, senão a somatória de impressões, senão aquilo que eu vejo e projeto de mim mesmo, a minha, e eu chamo de minha realidade. A Thalita está no Facebook não, no blog, no flaviosiqueira.com, e ela botou um comentário aqui: como vagalumezinha que sou, quero compartilhar meus pensamentos. Claro, Thalita, é importante sermos protagonistas de nossas próprias escolhas, não vítimas, nem objetos das escolhas que fazem por nós. Isso porque o mundo está sempre em movimento. Se não nos posicionarmos, conhecermos interiormente, haverá quem o fará por nós. Defina-se, sustente-se, permita-se errar, aprenda, cresça, ouse ser melhor a cada dia. O passado faz parte de nossa história, mas só nos definirá se assim permitirmos. O futuro refletirá o que semeio hoje. O agora é tudo o que temos. Façamos do hoje uma experiência tão maravilhosa que o ontem sentirá ciúme. Sigamos com plenitude e sabedoria, conscientes das próprias imperfeições, porém gratos e felizes por mais um dia de vida. Abraço forte, paz e amor de Deus, é o que a Thalita nos diz. Muito obrigado, Thalita. Ela acrescenta aqui: acrescentando o que eu disse acima em relação aos acontecimentos da vida, naturalmente eu já experimentei acontecimentos ruins e sabores e até traumas. Contudo, posso afirmar que os que eram traumas se transformaram em bênçãos, pois me permitiram ser o que sou, desafiando-me a crescer, mudar meu olhar, minha mente e verdadeiramente perdoar. Com relação à verdade, o amor de Jesus me salvou e libertou do cativeiro em que eu mesma me coloquei. Acontecimentos não necessariamente nos definem, pois podem simplesmente refletir as imperfeições do outro. Ao invés de permanecer como vítima, ser agente da própria vida é uma decisão que liberta e pacifica. É claro que as marcas ficam, mas só nos afetam da forma como permitirmos. Particularmente escolhi perdoar, amar e protagonizar a minha história de vida, de modo que as pessoas, querendo ou não, verão quem sou. Aqueles que não quiserem me conhecer ou me pré-julgar, concedo-lhes a outra face, pois em verdade meus olhos
estão voltados para eles. Não estão voltados para eles, né? Mas para o Criador, que me ama com todas as minhas imperfeições e desacertos. Transbordam motivos para ser feliz, estar em paz, basta renovar o olhar para ver. Você deu um exemplo aqui, Thalita, que é um negócio que eu há pouco estava descrevendo, que na realidade o que nos acontece, que nós em algum momento chamamos de bom ou de mal, né? Passando um tempo a gente percebe que não era bem assim, né? Quantos males que nós vivemos, quantas dores que nós experimentamos e que no entanto pouco depois nos fizeram bem. E o contrário também é verdade. Quantos bens que nós quisemos, que nós batalhamos, que nós esperamos e ao acontecer lá adiante se modificaram nas nossas impressões e então passamos a chamar de mal, né? O que é bom e o que é mal? A Luciana Arruda diz o seguinte: mesmo os movimentos contrários à nossa vontade não são aleatórios. A orquestra da vida é perfeita. Até a tragédia tem sentido, porque a lei de causa e efeito não é só para alguns. Reclamamos dos erros alheios, mas nos esquecemos que somos responsáveis pelas vibrações que emitimos e pelas consequências que trarão. Por isso, cada vez mais percebo que tudo encerra em nós mesmos. Nosso melhoramento melhora o mundo, nossas escolhas influenciam o mundo, sim, mas se nossas surpresas diante dos acontecimentos refletir o ódio, não estaremos contribuindo para a melhora. Cada um está certo no seu ponto de vista. Mas quando não se considera o que realmente importa, quando não está em pauta o amor e o respeito por todos os seres humanos, se olha somente para o próprio umbigo, não haverá evolução. Haverá somente a guerra e não um movimento de melhora. Penso que, se acreditamos em uma causa, lutemos por ela, mas devemos aceitar que cada coisa acontece no seu tempo. Tenhamos paciência para que o movimento seja gradual e que a construção seja pelo amor. O ódio pode causar mudanças mais rápidas e visíveis, mas são superficiais, não muda o coração. Verdade, Luciana. Deixa eu tomar uma água aqui, que eu estou falando muito. Você sabe que você citou aqui a lei da causa e efeito, né? Você sabe que o que a gente chama de causa e efeito também é um valor moral. Se você planta laranja, nascerá laranja, dizem alguns, não nascerá banana. Concordo. Se isso está no campo da natureza ali, né, tudo bem. Mas em relação aos valores, aos acontecimentos, esse que planta o mal colherá mal. Esse que plantará o bem colherá o bem. É o que nós dizemos, né? E aí quando você vê um cara que para o nosso valor moral, para o nosso conceito de bem e mal, planta o mal e colhe o bem, e quando você vê os caras que plantam o bem, e no entanto, para os meus valores, na minha concepção de bem e mal, colhe o mal, esse conceito entra em parafuso. E aí eu vou tentar arrumar justificativas. Não, é assim. Daí que, na minha opinião, entra a história do karma. Porque na outra vida o cara merecia, então ele não sabe que está pagando, mas ele está evoluindo, enfim. Essa é uma outra questão. Essa é uma das explicações, existem outras, né? Mas o fato é que eu entro em colapso diante da constatação de que aquilo que eu chamo de bem, muitas vezes se projeta no que eu chamo de mal, e vice-versa, né? Então, dentro disso, o que necessariamente é a lei da causa e efeito? Eu pratico o bem, colherei o bem, pratico o mal, colherei o mal. Mas se eu não sei o que é bem e o que é mal, como é que eu vou saber aquilo que eu vou colher dentro daquilo que eu fiz? Você está entendendo? Então, se a gente aponta para isso como um valor moral, como uma coisa de bênção ou de punição ou de evolução, do que quer que seja, eu corro o risco de me frustrar, porque eu estou projetando sobre isso uma expectativa, né? A expectativa de colher do bem, plantando bem, colherei o bem, plantando o mal, colherei o mal. Deixe, minha filha, ele será punido por aquilo que ele fez. Se a justiça dos homens não punir, a justiça de Deus punirá. E aí você vê aquele cara vivendo uma vida de bondades, de facilidades, de desdobramentos positivos. E você fica esperando, não, uma hora vai acontecer, não é possível, ele vai ter que pagar pelo que ele fez. E aí o cara morre e não paga. E aí você fala, não, mas agora eu sei que ele foi para o inferno. E eu vou ficar feliz e vou estar descansado, porque finalmente o inferno o acolheu. E se não for bem assim? Então não cabe a nós
tentarmos apontar para o que quer que seja com um juízo absoluto, dizendo que necessariamente será assim ou assado. Cabe a mim e a você olharmos para os meus processos que se desenvolvem em consciência no dia chamado hoje, como a Thalita escreveu no blog. Eu li o comentário dela agora. O passado, o futuro não existem. Eu estou no hoje. Portanto, que eu não faça nenhum tipo de especulação, mesmo que seja em relação à minha expectativa de lei de causa e efeito. Eu não estou dizendo aqui que não há desdobramentos, é claro que há. É claro que tudo que eu faço e tudo que eu pratico, de alguma maneira, e eu já falei isso no começo do nosso papo, desencadeará em acontecimentos, em desdobramentos, em resultados. Isso é um fato. Mas agora, olhar para isso, apontar e chamar de lei de causa e efeito, colha o bem, plantará o bem, colha o mal, plantará o mal, no mínimo é uma limitação de olhar. É um afunilamento de acontecimento a partir do meu juízo e conceito moral, do que é bem, do que é mal. Então, antes de apontar para aquilo que está acontecendo como pagamento, como a Thalita falou, bênçãos, eu não vejo bem assim. Bênçãos, punições, castigo, isso tudo depende da minha perspectiva. Diante do que eu estou olhando, ganhar na Mega Sena é uma bênção para você? Aí você fala, olha, se você souber das minhas dívidas, da minha conta, das minhas necessidades, Pois é, mas você sabia que grande parte, existe até um estudo dizendo, eu não sei se é 70%, 80% das pessoas que ganham grandes prêmios de loteria, perdem o dinheiro todo em pouquíssimo tempo e depois ficam extremamente endividadas. Isso quando não entram em tragédias ainda maiores. Fez bem ou fez mal? Não sei. É bom ou é mal? Não sei. Eu sei de mim. Eu olho a mim. Eu conheço os meus processos. E é para eles que eu estou enxergando. E é neles que eu estou crescendo. E é neles que eu estou desenvolvendo a minha consciência, o meu entendimento daquilo que de fato eu sou, daquilo que de fato eu estou me tornando, de fato aquilo que eu estou aprendendo. Que eu quero, para a gente concluir o nosso papo de hoje aqui, deixar para você aí como um material de reflexão tua, de sementinha para que você possa regar, plantar e colher os teus frutos conforme a terra que é você. A gente planta sementes, mas a semente se desenvolve ou não conforme a terra e não conforme o semeador. O semeador coloca a semente, mas é a terra que vai absorver e prover os nutrientes e a saúde necessária para que ela se torne uma árvore, uma planta de frutos. A terra é você. Então você acolha essa semente e desenvolva conforme a tua consciência. Se nós aos poucos e na caminhada vamos relativizando conceitos, você pode dizer que isso é utópico, você pode dizer que isso é difícil, você pode dizer que você tem dificuldade de alimentar ou não essa visão, eu entendo, mas nós somos condicionados para pensar assim. Nós somos formatados para pensar de determinada maneira. Que tal sair da forminha? Que tal sair da caixa? Que tal começar a enxergar sem os muros? Que tal começar a desconstruir esse labirinto? Que tal se expor ao sol? Que tal se expor ao vento? Que tal não ter aonde necessariamente se apoiar e começar a desenvolver a sua habilidade de caminhar? Quem sabe? Talvez não seja preciso aquele líder ali adiante dando ordens e comando, dizendo vá para cá, vem para lá, pense isso, pense aquilo, seja assim, seja assado, é certo, é errado, pode, não pode. Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe isso não torne as coisas mais claras? Quem sabe isso não faça com que você entenda um pouco melhor aquilo que hoje lhe inquieta e que se projeta como dúvidas, como inquietudes, como medo que você mascara e coloca atrás da sua crença, da tua fé, da tua religião, da tua filosofia, das tuas escolhas? Quem sabe? Quem sabe não há um mundo para ser explorado? Quem sabe não há verdades para serem compreendidas na sua total abrangência, não como conceitos absolutos e moral, de justiça ou injustiça, mas como possibilidade de abrangência de olhar. Sair de trás da fechadura, abrir a porta e ver que aquele cenário que você via somente pela fresta, pela fechadura, só via um ponto. É muito mais lindo. Talvez assustador no primeiro momento, liberdade pode produzir vertigem, mas se expondo à vertigem, se expondo ao medo, deixando que a luz da tua consciência ilumine as tuas escolhas, direcione os teus passos, você começa a entender um pouco melhor aquilo que as pessoas chamam de certo, errado, de bom, de mal, de Deus, de não Deus, de diabo, de mundo, de céu, de inferno.
E aí tudo isso vai se desenhando como uma realidade interior tua. E aí você se vincula com a vida. E aí você se projeta na vida. Você se enxerga na vida e passa a entender que a sua vida não é só para ganhar dinheiro, não é só para ser famoso, não é só para ter carro, para ser bonito, para ser feio, para ser jovem para sempre. A sua vida é mais do que isso. Aliás, a sua vida é tudo isso. Tudo que acontece a gente não vê. Tudo que nos ronda e a gente distraidamente, zumbificados, passa sem perceber, passa sem saber, vive a vida inteira sem questionar, sem refletir, sem perceber, até quando a vida se impõe como realidade no nosso caminho e aí a gente entra em parafuso, a gente entra em crise, a gente não entende nada, a gente coloca em xeque tudo aquilo que criamos e pensa que não há sentido em nada e que é tudo uma loucura e você morre por dentro. Que você viva por dentro. Antes de tudo, a partir da consciência de que tudo que é vida, tudo que é luz, tudo que é consciência, tudo que é beleza, tudo que é poesia, tudo que é movimento de naturalidade, de simplicidade, de aprofundamento de consciência, que você projeta aqui ou ali, existe em você. E na realidade, é você. E nós chegamos ao final de mais um Mensagens que Chegam pela Manhã. Eu quero agradecer a sua companhia, a sua presença, o seu doar-se aqui comigo. Muito obrigado, é um privilégio para mim poder estar falando contigo. Aliás, quero lembrar mais uma vez que eu vou estar em São Paulo dia 13, agora de dezembro, no último encontro de 2014. Então, se você puder, esteja lá, é uma chance para que nós estejamos juntos, compartilhando reflexões, pensando juntos, crescendo juntos. Na loja do FlavioSiqueira.com, tem que ter o www.lojadoflaviosiqueira.com, a maneira que você tem para se inscrever e informações também desse encontro que será, repito, o último de 2014 em São Paulo, dia 13 de dezembro, tá bom? Olha, esse programa vai ser reprisado hoje, 8 da noite, no horário de Brasília, às 3 da manhã também. Hoje, às 3 da tarde, haverá reprise do programa de ontem, que fala sobre quando de fato estaremos prontos para viver, prontos para fazer escolhas, pronto para seguirmos o caminho que a gente sente como inclinação dentro da gente e, no entanto, a sensação que jamais estaremos prontos para sermos aquilo que de fato queremos ser. Esse foi o tema do programa de ontem, que você pode ouvir de novo às 3 da tarde de hoje. E amanhã, quinta-feira, às 3 da tarde, esse programa será reprisado também aqui na web rádio vagalume.com. Agora, durante o dia e durante a noite, nas 24 horas do dia, músicas, reflexões, pensamentos e ingredientes para que o seu dia seja bom, para que as suas escolhas sejam feitas em consciência, para que você tenha clareza o tempo todo que, na realidade, as grandes ferramentas que você tem estão conectadas no cotidiano, nas escolhas, nos acontecimentos que são simples. E por isso mesmo a gente não presta atenção. Não são os grandes movimentos, as grandes luzes, os grandes discursos, as grandes filosofias, as grandes teologias, mas é na simplicidade do caminho, do dia a dia, dos pequenos movimentos de vida que você nem vê onde estão os verdadeiros sinais. Olhe para isso, preste atenção e comece a desenvolver em si mesmo, crie oportunidades para isso, a sua atenção, esteja atento, desperte alguns momentos do dia, põe o seu celular aí para despertar e acorde. E se questione, onde é que estava a minha mente, onde é que eu estava, acorde, desperte, acorde, é preciso acordar. E que a gente faça isso juntos. Amanhã, 8 da manhã, no horário de verão, eu volto ao vivo com mais um Mensagens que Chegam pela Manhã. Um beijo, se cuida e até mais.